Capítulo 166 O encontro de dois reis. Os assassinos sanguinários à noite vieram e saíram rápido. Em menos de 10 minutos, a cavalaria de 200 homens de Blackstone foi completamente exterminada depois que o último grito ressoou sob o céu noturno. Os 6 mestres de Chambord não pararam e desapareceram rapidamente na escuridão como fantasmas durante a noite. Exceto pelo sangue que estava correndo no chão como um rio e o cheiro sangrento da batalha cruel unilateral que ocorreu, nenhum vestígio foi deixado. Depois de mais de 1 hora, finalmente houve outros sons. Uma pequena equipe de cavaleiros com armadura prateada que andavam em cavalos de guerra blindados negros correu para fora da fortaleza de pedra com tochas em suas mãos. Os cavaleiros estavam conversando e rindo entre si, e a atmosfera era muito leve. Logo, chegaram perto do campo de batalha. Quando eles estavam prestes a chegar, um cavaleiro com um único olho franziu a testa com curiosidade enquanto seus guardas passavam por ele. Ele fez um gesto de mão para os cavaleiros que ainda estavam avançando depois dele a toda velocidade, e os cavaleiros imediatamente diminuíram a velocidade. Eles tiraram as espadas e seguraram firme em seus escudos enquanto todos estavam de guarda. Há um cheiro tão denso e sangrento. Será que o príncipe Eric e seus homens já lutaram com os bastardos de Chambord? Com a pergunta em mente, o cavaleiro de um olho só andou lentamente com o cavalo para frente. Ele viu uma pequena colina escura nas sombras. Uma brisa noturna de repente soprou e trouxe um cheiro espesso, nocivo e sangrento que fez com que o resto dos cavaleiros quisessem vomitar. Os cavalos em que montavam estavam assustados, esses cavalos relincharam com medo enquanto voltavam para trás continuamente. O cavaleiro de um olho só pulou do cavalo enquanto pegava uma tocha de um cavaleiro ao lado dele e jogava-a para frente. Vosh! As chamas cintilaram na brisa noturna e iluminaram a escuridão em frente a elas. Deus, o que eu estou vendo? Naquele momento, cada cavaleiro sentiu como se estivesse sido colocados em uma geladeira no inferno. Eles sentiram que todo o seu sangue estava congelando. Ninguém esperava que a pequena colina nas sombras fosse feita de cadáveres empilhados do reino de Blackstone. Sangue, armaduras rasgadas, espadas quebradas, lâminas lascadas, cavalos mortos, ossos brancos e cabeças humanas, todos foram empilhados uniformemente por alguém. No topo desta colina feita de cadáveres, uma lança de cavaleiro quase completa foi fincada na colina, e uma cabeça com um capacete estava presa à outra extremidade da lança. O sangue vermelho estava escorregando pelo corpo da lança, e a maior parte do sangue já se solidificou. Não é o príncipe Eric. O cavaleiro de um olho só gritou quando não conseguiu acreditar no que estava na frente dele. Quem os atacou? Deve ter sido aqueles caras de Chambord. Eles devem ter emboscado eles por aqui e atacado o príncipe Eric de surpresa. Exceto por eles, nenhuma outra força é párea para o príncipe Eric e seus homens. Tão cruel, nenhuma pessoa sobreviveu. Esses cavaleiros não podiam pensar direito mais. À medida que o vento da noite soprava pelas árvores, muitas folhas caíram das árvores no chão. Esses cavaleiros sentiram que havia numerosos assassinos escondidos no escuro, preparando-se para dar-lhes o golpe letal e mortal. O cenário ao redor deles era assustador e horrível, já que seus inimigos podiam matar o príncipe Eric com seus 200 cavaleiros em silêncio, então os 20 não podiam durar um segundo se os inimigos realmente quisessem matá-los. O cavaleiro de um olho só rapidamente percebeu a situação perigosa em que estavam, então ele tirou a cabeça do príncipe Eric da lança da colina e cuidadosamente a colocou em sua capa. Depois que ele fez isso, ele rapidamente se virou, pulou em seu cavalo e rapidamente escapou desse lugar mortífero com seus cavaleiros como se eles fossem morrer se eles ficassem lá mais um segundo. Eles vieram rápido como o vento, mas deixaram com pressa como cães sem teto. Eles nem sequer cuidaram dos cadáveres dos seus colegas, enterrando-os adequadamente. O sol dourado bonito gradualmente saiu de trás das montanhas no extremo leste e cobriu a terra com uma brilhante luz dourada. Era outra manhã bonita, porém tranquila. O único fato era que havia um brilho vermelho no céu, como se o sangue vermelho tingisse a metade do céu. Estava muito brilhante e atraente.
a força expedicionária de Chambord começou a avançar novamente. Eles marcharam em direção à entrada das montanhas do Sol Ardente. A temperatura da manhã ainda estava um pouco fria. Angela e Emma entraram na carruagem mágica da princesa Tanasha mais velha para conversar e ter sua companhia. Faye cavalgou no grande cachorro preto e conduziu a todos. Ele estava à frente da tropa. Quando viu o brilho vermelho no céu, ele riu e disse: "Oh, veja! O sangue manchou o céu. Deve ter ocorrido alguma luta sangrenta ontem à noite." Todos ao redor do rei riram quando ouviram a fala de Sua Majestade. Dois dos capangas de Faye, Pierce e Drogba, estavam montando nas costas das bestas rugido das chamas. Eles esfregaram as lâminas de seus machados enquanto ainda sentiam um pouco de sede de sangue quando pensavam sobre o que aconteceu na noite passada. O gordo e enorme Varden Oleg obviamente ainda estava imerso na bela lembrança, mas o comandante da Força Cavaleiros do Zodíaco Sesh ainda estava em silêncio. Ele observou cuidadosamente os arredores, e havia cavaleiros do Zodíaco em bestas rugido das chamas de longe que ondulavam uma pequena bandeira verde. Isso significava que tudo estava bem. Um sorriso apareceu subconscientemente no rosto de Lampard, que estava montando uma besta rugido das chamas atrás de Faye. A noite passada foi a primeira vez que ele usou punhos da velocidade relâmpago em batalha, e a eficácia dele estava além da expectativa. Usando a energia do guerreiro de atributo relâmpago, sua velocidade de ataque depois de ter aberto alguns canais secretos de conexão de energia foi muito impressionante. Lampard nunca tinha sonhado que ele seria capaz de treinar sua energia guerreira de atributo relâmpago depois dessa destruição devastadora. E também nunca sonhou que ele poderia colocar as mãos em um caminho de treinamento novo, inimaginável e treinar. Sua energia guerreira se recuperou a uma velocidade tão rápida. Ele não conseguia imaginar o tipo de poder e conquistas que ele conseguiria se ele treinasse os punhos da velocidade relâmpago até o seu auge desde que o rei Alexander disse que este pergaminho de treinamento não estava em sua forma final e que ainda havia espaço para melhorias e refinamentos. Com os punhos apertados, Lampard sentiu o poder que ele perdeu por um longo tempo. À medida que a força expedicionária se aproximava do pé da montanha, a fortaleza militar do reino de Blackstone estava ficando mais clara e evidente em seus olhos. Esta fortaleza feita de um material preto foi construída ao lado da montanha, onde suas paredes de defesa cobriram 3 direções. As paredes de defesa, que eram cerca de 20 metros de altura, eram muito duras e fortes. Quando Faye olhou mais de perto, ele pode dizer que elas foram feitas de minérios de ferro não forjados. Estátuas de guerreiros de 200 metros de altura estavam de pé sobre as 2 montanhas atrás da fortaleza. As ameias no muro de defesa foram colocadas uniformemente, e 1 tonelada de soldados fortemente blindados foram enviados aqui pelo rei de Blackstone para protegê-la. Esta era uma fortaleza estrategicamente localizada que era fácil de proteger, mas difícil de sitiar. Além disso, esta fortaleza bloqueava perfeitamente o único caminho nas montanhas do Sol Ardente que levava à capital St. Petersburg, então era uma fortaleza muito importante que tirava vantagem de Chambord. Se a força expedicionária de Chambord quisesse chegar a St. Petersburg a tempo, eles teriam que atravessar esta fortaleza chamada Fortaleza de Blackstone.